Então, pessoal, cumprimentar o Diogo aí, porque ele aceitou o desafio, né, de estar trabalhando hoje à noite com vocês, né? E de um tema que é importante, né? Que pode, inclusive, acho que tem o Marlon, né, que está com o projeto de vida dele baseado na questão das orquídeas, né? Então, são projetos inovadores, enfim, que chamam a atenção também das mães, das meninas, dos meninos, enfim, né? De todos aí, com esse tema da orquídea, né? É uma semana um pouco diferente, uma semana diversificada, enfim, para que vocês possam ter algo diferente, né? E também para nós fazer algo diferente, um pouco para vocês não ficarem toda semana ou todas as alternâncias de vocês ali com as atividades, enfim. Então a gente resolveu também de fazer uma semana diferente, foi uma semana pensada aí pela equipe das agrárias, pela coordenação pedagógica, aí para que fosse algo diferente também, que não fosse cansativo e que vocês pudessem aproveitar nesse momento da pandemia, né? Porque como a gente não está conseguindo fazer a aula presencial, né? Então, e provavelmente esse ano a gente não volte, então aí é importante nós termos interagir com vocês nesse sentido, mas também levando algumas informações que vocês possam absorver isso, né? Tá? Eu espero que vocês tenham bastante proveito. O Diogo é um grande conhecedor dessa área aí, enfim, também é como é que se diz, um orquidófilo, né? Tem sua coleção, cuida, enfim, conhece N variedades, e eu acho que ele vai poder dar bastante informações para vocês, e vocês possam aproveitar o máximo dessa noite, tá bem? Depois, se der tempo, depois, no final, quem sabe eu até participe um pouco. Eu vou tentar depois participar, vamos ver até que hora que vai aqui. Mas senão, depois daí o pessoal aí das agrárias, a professora Larianes, que está na sala também, vai poder fazer o encerramento, o agradecimento aí para vocês. Mas, enfim, também temos que nos dividir um pouco, né? Tá bem, pessoal? Bom proveito aí para vocês, uma boa palestra. Tá bem? Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, né? Eu gosto muito, como o Wagner disse, gosto muito de orquídeas, tenho minha coleção, estudo sempre que posso, né? E é um tema que eu vejo que é muito relevante, do ponto de vista principalmente de renda, né? Se nós formos ver os últimos relatórios que saíram da FAO, a FAO é a Organização Mundial para Agricultura e Alimentação, tá? A maior renda por área na agricultura está nas plantas ornamentais, né? Então, a orquídea faz parte dessas plantas ornamentais, né? Então, eu acho que sempre é um tema muito interessante. Claro que tem algumas peculiaridades, né? O grau de tecnificação hoje que você trabalha com orquídeas é muito alto, né? Principalmente do ponto de vista comercial. Claro que quando você tem a sua coleção, você consegue floradas belíssimas, né? Porém, é algo muito menor, que você consegue ter um olhar mais direcionado, né? Se a gente pensar do ponto de vista comercial, aí é um pouco diferente, né? Você vai ter estufas inteligentes, né? E isso começa a sair caro, né? Todo manejo começa a sair caro. Então, tem essas questões que a gente tem que levar em consideração, tá? Hoje, eu procurei montar uma palestra para vocês com muita informação, tá? Então, assim, não se assustem com alguns nomes, né? Porque a orquídea a gente conhece pelo nome científico, né? Então, assim, algumas têm lá a chuva de ouro e etc., mas existe um nome científico. E dentro da orquidofilia, as pessoas conhecem pelo nome científico ou pelo gênero, né? Então, em algum momento eu vou estar falando desses nomes. Se alguém tiver dúvida, pergunta, interrompe, não tem problema nenhum. A maior parte de vocês eu conheço, né? Quem não me conhece,
pode perguntar para os outros alunos, pode me interromper a hora que quiser, não tenham vergonha, tá? Perguntem mesmo, porque tem muita informação, é muito legal, é um assunto muito amplo e muito divertido mesmo, assim, né? Então, eu vou começar a mostrar para vocês algumas coisas e, assim que vocês tiverem dúvidas, interrompam, tá? Combinado? Vou começar, então, aí, botar a tela inteira. Deixa eu ver onde é que ela está aqui, cara, porque não está aqui na... Abrir ela aqui. Janela aqui. Compartilhar. Todos estão vendo? Tá vendo? Tá. Sim. Bom, pessoal, meu nome é Diogo, né? Hoje eu trabalho na Biofábrica, Foz de Chapecó, presto consultoria ali, num projeto social da usina hidrelétrica Foz de Chapecó. E dentre as diversas espécies que a gente trabalha, e gêneros, né, e famílias, orquídeas estão contempladas, né? Então, botei algumas fotos aí para vocês começarem a perceber que quando a gente fala de orquídea, não é uma coisa só, né? Tem muita coisa aí para a gente enxergar e procurar entender, né? Bom, essas são as perguntas que eu recebo frequentemente, né? Algumas das perguntas que eu recebo frequentemente sobre o cultivo de orquídeas, né? Então, tá lá, como eu cultivo minha orquídea, né? Ela precisa de muita luz, eu devo regar quantas vezes por semana, ou por mês, ou por dia, né? Não passou? Bom, deixa eu voltar aqui para ver o porquê que não está passando o slide. Porque para mim tá. Mas ele tá já na... Bom, deixa eu voltar aqui. Agora sim. Tá, eu acho que eu vou ter que fazer desse jeito aqui, então. Tá. Isso. Então, pessoal, vou apresentar desse jeito, não a tela toda, porque tá dando algum probleminha e não tá passando os slides, tá? Então, as perguntas aí. Como eu cultivo minha orquídea, ela precisa de muita luz, todo esse processo aí, né? Ó, posso adubar minha orquídea? Tem os bichinhos atacando minha orquídea? O que devo fazer, né? Como faço para transplantar minha orquídea, né? Quando eu devo fazer a muda da minha orquídea? Como eu faço uma muda da minha orquídea? Eu gostaria que todos olhassem as perguntas, tá? E me dissessem o que todas essas perguntas têm em comum. Alguém pode me dizer aí? Não tenho vergonha. A orquídea? Aê! Orquídea, tá? Então, assim, pessoal, não é simplesmente a gente falar orquídea e tá tudo resolvido, né? E isso eu vou mostrar para vocês ao longo da palestra, né? O primeiro passo, por exemplo, quando você quer conhecer alguém, né? O que você faz? Qual é a pergunta que você faz quando você quer conhecer alguém? Como é o seu nome? É a mesma coisa para as plantas, tá? E em orquídea isso é muito necessário, né? Olha a diversidade que a gente tem aqui. Eu botei 3 gêneros diferentes, né? Essa amarela grande aqui é uma anguloa. Essa outra meio esverdeada ali, ela é uma... Puxa vida, me fugiu o nome. Já vou lembrar. A de baixo é uma Miltonia flavensis, variedade moreliana, e a de cima ali é uma bifrenária, tá? Bifrenária inodora. Então, olha a diversidade de plantas que a gente tem. Então, não é simplesmente a gente fazer a pergunta, como eu faço para a orquídea, né? Primeiro eu tenho que saber o que eu tenho, qual orquídea eu tenho, né? Bom, pensando desse ponto de vista, a maior família do reino botânico é a orquidácea, tá? Depois vem gramíneas, a maior orquidácea. Alguns autores estimam aí 26 mil espécies, tem alguns que dizem que tem até 35 mil espécies, fora os híbridos naturais, tá? E dentro dessas espécies a gente tem
900 gêneros, né? Olha bem, a diversidade de plantas que a gente tem, e olha no globo onde elas ocupam, né? No globo terrestre. Toda essa área verde é onde a gente tem orquídea. Então, se for analisar, a gente só não tem orquídea nos polos, né? Aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo a gente não tem, e aqui em cima nessa faixa cinza, né? É onde a gente não tem orquídea. Então, se a gente parar para analisar e fizer aquelas perguntas, será que eu devo molhar a mesma quantidade de vezes uma orquídea aqui do Brasil do que uma que ocorre no deserto? Não. Muito provavelmente não. Então, tudo isso a gente tem que analisar. O ambiente de onde vem a nossa orquídea, tá? E mesmo que tenha híbridos, né, já feitos pelo homem, a gente tem que buscar saber, esses híbridos vieram de que espécie? Qual cruzamento proporcionou isso? Para a gente começar a entender, olha, ela precisa de tanto de umidade, a temperatura é de tanto, o substrato que eu vou usar é tal ou tal, né? Tudo isso a gente precisa analisar. Não é simplesmente orquídea, né? São 26 mil espécies. Bom, dentro do Brasil, a gente tem registrado 2.400 espécies. Isso varia bastante, tá, pessoal? Porque a cada dia alguém descobre alguma orquídea nova, tá? Então, isso varia bastante. Mas o que a gente tem de registro são essas 2.400 espécies. Bom, pensando do ponto de vista do hábito dela, né, de onde ela se desenvolve, do habitat dela, a gente vai encontrar diversas formas de vida, né? Essa daqui, por exemplo, uma Allélia lucasiana, ela é rupícola, ela vive em cima de pedras, né, que é geralmente ali na Serra de Minas Gerais, naquela região ali mais central, ali, né, sudoeste ali, a gente vai encontrar muito dessa planta e em cima de pedra a pleno sol, tá? Então, assim, veja bem, já não dá para comparar com outro tipo de planta. O cultivo que eu vou ter de uma planta dessa é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer com outras orquídeas. Por exemplo, uma Phalaenopsis, que é essas que a gente vê muito em floricultura, que o pessoal dá muito de presente, né? Aquela que dá uma haste floral belíssima, com diversas flores. Aquela planta não pode ficar a pleno sol. Então, como é que eu vou cultivar ela, né? Então, veja bem que aquelas perguntas fazem sentido se você sabe com qual espécie você está lidando, ou pelo menos o gênero, né, que você está lidando. Bom, aqui a gente tem as epífitas, né? Epífitas são aquelas que sobrevivem em cima de uma outra árvore ou precisam de algum suporte para sobreviver, né? Essa branca ali de cima, bem bonitinha, é a Abraçávula perrine, tá? E a de baixo é bem conhecida, que é a Cattleya intermédia, né? Essas duas plantas são da Mata Atlântica, então elas são bem conhecidas, são bem comuns da gente enxergar elas por aí, tá? Bom, nós temos as terrestres também, né? No Brasil a gente tem algumas, essa daqui não ocorre no Brasil, mas no Brasil a gente tem algumas, tá? Tem aqui, né, Oceoclates, nós temos algumas aqui da mata nativa aqui da região, dá uma florzinha bem pequena. Varéia também a gente tem, que é aqui da região. Então tem algumas aí, alguns gêneros que são terrícolas e algumas espécies, tá? Dentro de alguns gêneros, a gente pode ter algumas que são epífitas e outras que são terrícolas, né? Ou terrestres. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso também. Às vezes a gente, é tudo a mesma coisa. Não é, né? Dentro do mesmo gênero, a gente vai ter algumas variações. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Bom, a gente tem algumas de solos alagados aí. Estão vendo? Então, será que eu preciso irrigar uma planta dessa? Né? Ela já vive num solo encharcado. Então, o manejo dela, toda a condução dela não vai ser igual das outras, né? Bom, para mostrar um pouquinho dessa diversidade, olha essas duas espécies aí, elas não possuem folhas, né, pessoal? Então, toda a fixação do CO2 é feita pelas raízes dela, né? Ela tem um sistema totalmente diferente. Sempre é bom lembrar que orquídea, de forma geral, já é diferente, né? Elas são consideradas as plantas mais evoluídas, junto com crassuláceas, algumas bromélias, algumas cactáceas, né?
porque elas são, se a gente pensar do ponto de vista da fisiologia dela, elas são plantas can. Então, elas podem fazer fotossíntese sem a presença de luz, né? Que plantas C4 e C3 não fazem, né? Alguns alunos tiveram aula comigo, eu acho que eu cheguei a explicar sobre isso. Talvez os do primeiro ano ainda não, né, Fábio? Acho que não. Não, no segundo ano já viu alguma coisa? Eu acho que o segundo ano, alguém já, em algum momento eu já, até quando eu dei aula, eu cheguei a comentar alguma coisa sobre, tá, pessoal? Então, pensando do ponto de vista de evolução, elas são plantas muito evoluídas, né? Se a gente parar para analisar, elas conseguem sobreviver num toquinho desse aí. Então, a evolução delas é muito superior a outras plantas, né? Se você botar um pé de milho grudado num toco desse aí, ele não vai sobreviver, né? Então, aí a gente já começa a entender um pouquinho do que são essas plantas, né? Bom, tem essa espécie, que é uma espécie da Austrália, tá? Que ela é subterrânea. E toda a fixação de carbono dela, né, todo o aproveitamento do carbono dela, vem de outras espécies de mirtácea, como, por exemplo, o eucalipto, que é nativo da Austrália, né? Então, veja bem, olha que interessante. E a flor dela só aparece uma vez por ano, né? Como quase todas, mas tu não vê a planta, então só aparece a florzinha lá no solo uma vez por ano e acabou. Você não enxerga mais, né? Imagina, claro, ela não é tão comercial, mas imagina você ganhar uma planta dessa num vaso, e junto com uma mirtácea, claro, né? E aí ela entra em floração e depois, eu queria ter a orquídea, como ela já floriu e eu não vejo mais, eu vou jogar fora. Não, ela está lá ainda, né? Só que ela é subterrânea. Bom, nós temos algumas aí que são micro-orquídeas, né? Se nós analisarmos aqui o Campylocentrum, ele é daqui também, né? Ele ocorre aqui nessa região, e outras do gênero também, que são mini, e são bem interessantes, né? Comercialmente, eu vou falar um pouquinho depois de algumas que são, alguns gêneros que são mais comerciais, e híbridos que são mais comerciais, né? Comercialmente, ela não chama tanto atenção, porque o tamanho da flor é muito pequena, né? Porém, no grupo de orquidófilos, ela ganha o seu valor, né? Por quê? Porque a pessoa quer colecionar, quer ter algo diferente. Então, essas minis, elas chegaram em algum momento a virar febre, assim, o orquidófilo queria ter essas minis, né? E chega a ter um valor alto, em algumas ocasiões aí, chega a ter um valor alto por ser algo diferente, tá? Mas não comercialmente, né? O público em geral vai numa loja, quer comprar aquela com uma flor grande, com uma durabilidade boa, né? Serosidade, tudo isso, cor, né? Tudo isso é o que chama atenção. Então, todo o melhoramento, todos os cruzamentos são feitos buscando isso. E aí, essas plantas que são micro-orquídeas, elas perdem um pouquinho o seu valor, né? Do público em geral. Mas no meio da orquidofilia, elas têm um valor razoável. Bom, temos algumas grandes também, né? O Grammatophyllum, essa espécie em especial, ela é grande, tá? Inclusive, essa foto aqui no IBAMA de Brasília, aparece eu mostrando aí? Essa foto aqui é no IBAMA de Brasília, e essa planta passa 2 metros tranquilamente, é uma das orquídeas, uma das maiores orquídeas que a gente tem, tá? Então, assim, veja bem, o manejo de cada uma delas não pode ser igual, né? Então, aquelas perguntas só fazem sentido quando a gente sabe o que a gente tem. Bom, para ser considerado uma orquídea, né? Ela tem que ter essas peças florais aí. Então, a gente vai ter aí uma sépala dorsal, né? E 2 sépalas laterais, que são essas daqui, tá? E aí a gente vai ter 2 pétalas laterais e uma pétala modificada, isso é uma pétala modificada chamada labelo, tá? Toda essa parte que nós temos aqui começa a coluna, tá? Então, nessa parte que fica visível à frente da flor, a gente tem peça masculina e feminina, tá? Então, a gente olhando é a coluna, tá? A coluna pega o ovário junto. O ovário tá aqui, ó, pessoal. Tá? Essa parte fica para trás da flor. A flor estaria aqui, ó, né? E toda essa parte onde tem o sistema reprodutivo dela fica à frente, né? Então, aqui em cima, se vocês analisarem, tem uma pecinha branca, é uma capa. É a capa das políneas. Abaixo dessa capa, a gente tem políneas com as anteras, né?
e os grãos de pólen. E logo aqui abaixo, o dia que vocês pegarem uma orquídea da mãe de vocês, vocês vão ver que tem o estigma, tá? É um buraquinho, ele tem, geralmente quando ele está receptivo, ele tem uma gosminha, né? Então, assim, eu falei receptivo por quê? Nem sempre vocês vão tirar o pólen e fazer... A orquídea permite autofecundação, tá? A maior parte delas permite a autofecundação. O que outras espécies têm alguns sistemas de bloqueio, né, para não ter cruzamento entre parentes, por exemplo, a orquídea não tem muito disso, tá? A maior parte delas permite a autofecundação ou cruzamento entre aparentados, tá? Então, assim, nem sempre você vai tirar o grão de pólen aqui de cima e colocar no estigma e vai dar semente, tá? Por quê? Porque o estigma, às vezes, não está receptivo. Então, no momento que você fizer isso, você vai ter que ter o estigma receptivo para dar certo, tá? O que pode acontecer também? Eu vou cruzar uma catleia, essa aqui que está na foto é uma catleia, tá? Com uma phalaenopsis. Muito provavelmente vai dar errado, tá? Por quê? Geneticamente, elas estão muito distantes, né? As catleias, de forma geral, elas são da América Latina, tá? Até a América Central tem também, tá? E as phalaenopsis são asiáticas. Então, na evolução desses gêneros, elas ficaram distantes geograficamente. Então, você tem um isolamento geográfico, que a gente fala, tem uma divisão. Se você usar o pólen de uma na outra, não dá certo, porque não tem nem pareamento dos cromossomos, tá? Então, não dá certo, vai abortar, né? Então, a gente sempre tem que buscar o que a gente chama filogeneticamente próximo, tá? Então, essas espécies que estão mais próximas, a gente consegue cruzar. Inclusive, cruzamentos intergenéricos a gente consegue fazer também. Bom, pessoal, dentro de todas essas espécies de orquídea, a gente tem mais, tá? Mas, pela classificação desse autor, a gente tem 6 subfamílias, tá? As duas principais é Epidendroide e Vandoide, tá? E aí tem algumas que a gente conhece um pouco mais, né? Se a gente pegar a Epidendroide, tem as catleias, as lélias, lélia, essa aqui, ó, lélia purpurata, né? Isso aqui é o símbolo de Florianópolis, por exemplo, é a flor símbolo de lá. Tem as braçávulas, braçávula é aquela que eu mostrei antes, branquinha, que eu falei que é bem comum. Tem os epidendros, aqueles que dão na praia. Tem alguns que dão aí em talude cortado, que fica com pedra. Tem uns rosinhas, tem uns que são laranjas, né? Sofronites tem muito aqui na região de vocês, tá? Dendrobiums não tem, eles são asiáticos. E a vanila, pessoal, é a orquídea que produz a baunilha, né? Se alguém já comeu sorvete de baunilha ou outra coisa de baunilha, é proveniente da vanila, tá? Do gênero vanila. Do outro lado, nós temos esses outros gêneros, né? Phalaenopsis é bem conhecido, Cimbíneo é muito conhecido de vocês, tá? Vai muito bem aqui na região de vocês. Tem as vandas que são caríssimas, né? Hoje eu vi aqui no município vizinho, aqui de Planalto, ali na Maria, tinha uma vanda para vender por R$190, tá? Uma única planta. Então tem um valor razoável aí. Tem os oncídeos, que todo mundo conhece, tem a chuva de ouro, né? Falando popularmente. Brácia, que alguns chamam de aranha. Miltônia, uma delas eu mostrei naquela foto lá do início. Dorites é parecido com Phalaenopsis, só que é menor. Ascocentrum é uma vandácea também, né? Então, nós temos esses gêneros aí, falando a grosso modo dentro dessas duas subfamílias, tá? Então, daqui a gente vai começar a tirar os mais conhecidos e o que é mais comercial. Bom, comercialmente falando, no mundo, esses são os 4 gêneros que dominam o comércio mundial, tá? Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas as catleias, a gente vê muito catleia. Catleia é da América Latina. Então, no comércio mundial, ela ocupa muito pouco ainda do comércio mundial, apesar de que são flores grandes, com muita diversidade de cores, aromas, serosidade, são plantas muito interessantes. Pena que a durabilidade da flor é um pouco menor do que outras espécies como Phalaenopsis, né? Phalaenopsis chega a durar 90 dias, né? Ou seja, 3 meses. Em alguns casos, bem nutridas, até mais, tá? E as catleias, laélias, por exemplo,
duram em torno de 20 dias, né? Hoje já tem algumas que já foram melhoradas e chegam a durar um pouco mais, né? Mas em torno aí de 20 dias, 15 para essas que não tem nada de melhoramento em cima, né? Então, o que domina o comércio mundial são esses aí em azul, né? Bom, que são esses gêneros aí? Vocês já devem ter visto, né? Esse aqui é um oncíndio, né? E aí tem uma infinidade de cores e formas. Esse daqui é muito conhecido de vocês, tem em tudo que é lugar, né? Isso aqui é um Dendrobium nobile, esse é o nome científico dele. Porém, também tem uma infinidade de cores, né? Aqui o cimbíndio, tem muito aqui na região, até porque é uma planta que tem uma certa necessidade de frio para entrar em floração, e aí vocês têm um clima muito adequado para ela, tá? E aqui a Phalaenopsis, né? Que eu acho que quase todo mundo aí já viu, é dada como presente muitas vezes, né? Bom, aqui algumas formas e cores das Phalaenopsis, né? Percebam que tem melhoramento em cima, ó. As pétalas são mais pontiagudas nesse caso, né? Ó, e aqui ela é bem arredondada, né? Então, existe um trabalho humano em cima delas muito grande, tá? Existem biofábricas enormes, né? Na Inglaterra, tem algumas ali na região da Alemanha e Holanda, né? Quando se fala em Vanda, tem muito na região da Tailândia, né? São enormes as biofábricas, tá? Se algum dia vocês procurarem, só tem que procurar o termo em inglês, né? No YouTube vocês vão ver o grau de tecnificação que eles têm, tá? Mas é muito legal. Aqui os cimbíndios, né? Só para mostrar, a maior parte que a gente tem aí são híbridos também, né? Já é proveniente de cruzamentos entre espécies e de híbridos já, né? Para gerar toda essa gama de cores que eles têm, né? Hoje vocês têm os mini também, tem os bem grandões, tem pendente, tem ereto, tem diversas formas dele. Também é muito trabalhado, já tem um trabalho de anos de melhoramento em cima, né? Coisa que as nossas catleias, apesar de serem belíssimas, a gente tem pouco ainda, né? Tem que trabalhar muito em cima. Aqui alguns oncíndios, né? Todo mundo conhece esse aqui, né? Mas olha que belíssimo, né? Cores bem diferentes, né? Então, existe isso, né? E é isso que dá valor para o grande público, né? Para a maior parte das pessoas, elas querem comprar o que é colorido, o que chama atenção, né? Então, comercialmente, isso é muito valioso. Aqui alguns dendróbions, né? Que nem eu mostrei para vocês, esse aqui é bem conhecido, mas olha só, olha a diferença, né? Existem muitos outros, aqui eu botei só alguns para vocês verem, né? Bom, e dentro do que é mais a nossa realidade, né, do que é nosso aqui, a gente tem alguns híbridos bem interessantes, né? E vocês vão encontrar, às vezes, na identificação isso aqui, ó, BLC mais alguma coisa que é o nome dela. Por que BLC? Porque ela é uma Brassoleliocatleia, tá? É assim que se diz. Ela é uma mistura de 3 gêneros, tá? Para quê? Para que você chegue numa flor diferente, com uma cor diferente, com um labelo diferente, que chame a atenção do público, tá? Então, vou mostrar para vocês algumas que são provenientes desses cruzamentos, né? Então, como eu disse para vocês antes, olha a infinidade de cores que a gente tem nas catleias, né? E formas também, né? Elas são bem diferentes, pétalas largas, pétalas um pouco mais estreitas, né? Labelo, olha a diferença de um labelo desse aqui, que pega toda essa parte aqui, para um labelo desse aqui, né? E geralmente quando vocês enxergam um híbrido, ele vai ter esses nomes extrapolados aqui, e doidos, que nem eu digo, né? Tatarron, né? Ou, por exemplo, aqui, nem deram um nome para aquela planta que é essa B. Eles só mostraram o cruzamento dela, que é uma Waikiki Gold Layer com uma LC, que aí aqui é só Leliocatleia, tá? Só 2 gêneros, Excellence, né? Então, nem deram um nome ainda para aquela ali, só botaram o cruzamento. Isso é possível, né? Ó, os chineses estão muito presentes também no melhoramento de orquídeas, tá? Bom, nós temos a adição de mais um gênero aqui, que é a Sophronites, tá?
Hoje ela mudou de gênero, é outro gênero, não é mais Sophronites, mas vocês vão encontrar também como Sophronites. Tem algumas que já viraram Hoffmann Seguela, algumas já viraram Catleias e assim por diante, tá? Mas, quando a gente adiciona Sophronites, o nome que vem na frente é Pot. Por quê? Porque o primeiro híbrido que eles fizeram desses 4 gêneros chamaram de Potinara. E a partir daí ficou Pot. Então é Pot alguma coisa. Então, olhem a diferença que dá quando a gente já coloca mais um gênero no cruzamento. Olha esses labelos aqui. Olha a largura dessas pétalas. Olha a infinidade de cores aí, né? E isso tem valor, né? Então, quando a gente começa a pensar, eu posso ser um orquidófilo que é um colecionador. Então, para um colecionador, esses cruzamentos muito extravagantes, que nem esses que a gente está vendo, não tem tanto valor. O colecionador, ele quer espécie, né? Que aí são flores mais singelas, mais humildes, eu diria assim, né? Só que tem valor para o mercado dos orquidófilos, tá? E quando a gente pega esses híbridos, isso é para o público em geral. Então, facilmente, uma planta dessa aqui custa R$40, né? Se a gente for pensar aí que em alguns metros quadrados a gente tem mais de 1000 plantas, né? Então tem um valor alto por área. Quando eu falei lá no início que dentro de todo o setor agrícola, as plantas ornamentais são as que movimentam maior renda por área, é em função disso, né? Tem um valor agregado muito alto. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de alguns danos que podem aparecer aí, tá? Danos causados por insetos, no caso, né? A gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso. E é interessante porque, assim, cada orquidófilo tem que ter um olho clínico, que a gente diz, né? Começou a aparecer essas manchinhas aqui, o que pode ser? E aí você vai ter que investigar, né? Porque essas manchinhas aqui, elas vão evoluir para algo assim, ó, um tecido mais necrosado, né? E quem que é o responsável por isso? Nesse caso, esse bichinho que está ali dentro é o Thrips, tá? Que é um bichinho muito pequeno, de hábito noturno. Então vocês vão procurar ele durante o dia, só se vocês abrirem bem a flor e começar a olhar dentro dela, tá? Porque ele vai estar escondido lá dentro. Ele busca o escuro. Então, é interessante você saber o comportamento do animal para poder tomar um posicionamento, né? Então, assim, às vezes, vou usar um inseticida. De repente, nem vai pegar. Se você aplicar durante o dia, nem vai pegar o inseto, né? E existem outras formas que eu vou mostrar para vocês mais para frente de como lidar com isso, né? Então, quando vocês começarem a enxergar esses danos, ó, eu botei essa aqui parece que não tem dano nenhum, mas se vocês olharem aqui, ó, já está necrosando, tá? E isso é causado pelo Thrips. Então, é interessante a gente ter esse olhar clínico. Bom, pulgão. Pulgão vocês só vão encontrar em tecido tenro, né? Que é aquele tecido molinho, né? No caso aqui, um broto, né? Ou uma flor, né? O pulgão ele só vai atacar nesse sentido aí. Existem várias caudas que dá para fazer, cauda de fumo, né? Óleo de nim dá para usar também contra pulgão. Tem algumas caudas com sabão de coco misturado com cinza, resolve, tá? O pulgão não vai atacar onde você tem essas caudas, né? Para ele não é atrativo, né? Ele é um inseto picador, sugador. Ele não vai querer botar o biquinho dele ali, porque por cima tem algo que ele não gosta, né? É igual botar alguma coisa que vocês não gostam para comer na mesa. Vocês vão olhar, não quero isso aí, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então é bem tranquilo de você controlar pulgão, tá? Aí mais uma foto para vocês verem eles mais de perto. Geralmente vocês vão encontrar eles em brotações. Então assim, começou a época de brotação de tal gênero que eu tenho no meu orquidário. Eu vou começar a olhar mais de perto, vou começar a cuidar, o olhar clínico, né? Então você tem que saber, ó, a época de brotação e floração, o pulgão vai aparecer, tá? Então aí você já começa a ficar antenado. Bom, esse daí é um grande problema, tá? Esse aí é o Tentecores, mais conhecido como flamenguinho. Ele é um percevejo que em pouco tempo ele causa um dano muito grande no limbo foliar, tá? Então nas folhas. E ele é muito esperto, esse inseto, tá? Por quê?
você vai estar olhando para uma planta e no canto do seu olho você vai ver que tem um inseto ali. E ele vai estar parado. A partir do momento que você virou o seu campo de visão para ele, ele vai se esconder. Ele vai para baixo da folha, tá? Ou se você esticar a mão na direção dele, ele vai se esconder. Então, muitas das vezes você chega dentro do seu orquidário e você não enxerga ele. E tá minado, tá cheio. Por quê? Porque ele está escondido. Ele percebe que você está olhando ou vai olhar para ele, ele já corre e se esconde. Ele é muito rápido, tá? Então, existem alguns macetes aí que dá para fazer. Eu, quando vou ver minhas plantas, e eu já conheço como é que estão as folhas delas, né? Eu já chego e ponho a mão por baixo, porque ele vai fugir da minha mão. Então, ele vem para a parte de cima da folha. E aí eu já consigo enxergar, tá? Esse inseto daí, provavelmente tem que entrar com algum inseticida, tá, pessoal? Não vou dizer nome de inseticida nenhum, porque eu acho que isso precisa de um receituário agronômico, não é o momento, tá? Mas precisa provavelmente entrar com algum inseticida, tá? Algumas caudas também ajudam a conter ele, tá? Então daria para usar algumas caudas nesse sentido aí também. Esse é o dano que ele causa, tá? Isso aí ele faz em poucas horas. Às vezes de um dia para o outro ele acaba com as folhas da sua planta. Tá? E aí ele ataca folha nova, folha velha. Ele é um inseto que ele não tem muita limitação, tá? Então ele ataca a sua planta inteira. Bom, aqui nós temos dois tipos de cochonilha, basicamente, né? Nós temos as cochonilhas de carapaça, apesar das duas serem diferentes, mas elas são de carapaça, essas duas. E aqui é uma cochonilha sem carapaça, tá? Essa daqui é muito fácil você resolver com um pouco de álcool, né? Pode misturar álcool com água e pulverizar em cima, que ela já vai morrer. E essas daqui com óleo mineral. Porque o que acontece? Essas cochonilhas, elas não se movimentam, essas de carapaça. Quem traz elas para cá são as formigas, tá? Por quê? Porque as formigas se alimentam do excremento dela, é adocicado, né? Então, para a formiga é interessante, ela sai espalhando, quanto mais tem, melhor é. Tem mais excremento adocicado para elas. Como ela não se movimenta, se você usar óleo mineral, forma uma película por cima. E ela morre por asfixia. Tá? Ela não consegue respirar e ela vai acabar morrendo. Claro que ela vai morrer e vai continuar ali. Então você precisa fazer esse acompanhamento. Está aumentando o número ou está estabilizado? Se está estabilizado é porque você matou. Tá? Uma outra forma, se não tem muitas plantas aí, de repente tem alguém de vocês já tem um orquidário em casa, sei lá, tem umas 1000 plantas, isso é fácil de cuidar, né? Você pode lavar, inclusive, né? Pega um sabão de coco e uma escovinha velha de dente, você lava, você tira tudo isso aí, tá? Para quem tem um orquidário muito grande, aí você já tem que entrar com alguma outra questão, como um óleo mineral, né? Para conter. Porque você não vai ficar lavando, sei lá, 40 mil plantas uma por uma, né? Então, sempre tem que ponderar isso aí. Bom, aqui alguns danos que não são por insetos, né? Que molusco, no caso as lesmas. Olha o que elas fizeram com os botões florais, né? Então, imagina algum de vocês aí, não sei, de repente algum de vocês tem um projeto para trabalhar com orquídea. E aí você esperou um ano inteiro para ela dar as flores, né? Tá lá com os botões. E vem uma lesma e causa esse prejuízo aí. Essa planta perde valor de mercado, né? Então você esperou um ano, investiu um ano e não vai conseguir vender ela pelo preço que ela vale, né? Por quê? Porque está com as flores danificadas. Então, sempre é bom ficar de olho, né? E no caso das lesmas, a gente tem que cuidar, claro, dá para fazer algumas armadilhas aí com cerveja, com maçã, né? E ficar monitorando isso. Geralmente a lesma também tem o hábito noturno, né? Porque ela não aguenta o calor, ela tem muita água no corpo dela. Então você pode pegar ali na calada da noite e dar uma olhada nas armadilhas e ver como é que tá. Pelo menos para fazer um monitoramento, né? Ou de manhã bem cedo, que aí elas vão estar lá. E aí você vai dizer, opa, meu orquidário está com muita lesma, vou ter que entrar com algum controle, tá? Bom, o que elas podem fazer também? Isso acontece muito em broto novo, tá? Olha só o que ela fez aí. Comeu todo o limbo foliar, né? Toda a parede celular aí ela comeu, só deixou a parte do miolo da folha aí, né? Então, olha bem, isso aqui já perde valor de mercado. Quando a gente fala em plantas ornamentais,
ainda mais orquídea, ela não pode ter uma manchinha, não pode ter nada, ela tem que estar perfeita para venda, né? As pessoas compram por ela estar perfeita, né? Nesse caso aí, ela deixou só a parte de vascularização da planta aí, né? Bom, eu botei esses dois produtos aqui mais para mostrar para vocês uma questão. Tem muito lesmicida igual a esse aqui no mercado, só que isso aqui tem metaldeído, pessoal. Metaldeído é extremamente tóxico, tá? Para vocês verem, olha aí, uma colherinha pode matar um cão de 2,5 quilos, né? Imagina se você espalha uma caixa dessa aí. Você daqui a pouco está matando galinha, próprio cachorro que você tem em casa, né? Enquanto que existe o ferramol, que é um produto orgânico à base, né, de fosfato férrico, que funciona muito bem. Então, assim, não tem necessidade de você ficar mexendo com um produto extremamente tóxico, sendo que você tem um tão bom quanto que não é tóxico, né? Então, a gente sempre tem que buscar essas alternativas, até porque daqui a pouco eu vou mostrar algumas outras questões que podem ter dentro do orquidário de vocês e que são boas, e por estar usando algum produto que é tóxico, a gente pode estar eliminando isso também, tá? Bom, aqui só para mostrar para vocês um pouco da questão do ácaro, né? Ácaro não é um inseto, é um aracnídeo, né, pessoal? Então, o que eles fazem? Eles raspam toda a parede celular. Então, a folha fica com essa aparência pálida, né? Então, assim, para você encontrar ácaro, geralmente eles vão estar na parte debaixo da folha, né? Na face abaxial, que a gente chama, né? Então, eles vão estar nessa parte aí. E se vocês olharem com bastante calma, vocês vão encontrar algumas teias, porque ele é um aracnídeo, então ele forma algumas teiazinhas bem pequenas, tá? De forma geral, é muito fácil eliminar ácaro, tá? Só mudando o ciclo de rega das suas plantas, ou fazendo com que molhe a parte abaxial da folha, a parte de baixo da folha. Já elimina esses ácaros daí. Você muda o ambiente, então ele não se sente confortável em permanecer nesse ambiente, e aí a sua planta está tranquila, porque não vai ter problema com ácaro, tá? E o ácaro é muito pontual. Muito difícil você ter um orquidário inteiro atacado por ácaro. Ele vai atacar uma, duas plantas, por quê? Porque aquele ambiente ali naquele ponto é muito favorável para ele, tá? Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do que é benéfico dentro do orquidário de vocês. Todo mundo está vendo aí o que tem em cima? Tem uma aranha aí, né, pessoal? E a aranha é um inseto, aranha é um aracnídeo, não é inseto. A aranha, ela é um animal predador, tá? Então, assim, ela não vai sugar a seiva da sua planta, ela não vai roer a folha da sua planta. Ela está ali esperando um outro inseto passar. E aí a aranha, ela não é seletiva, né? O que está se movimentando, ela pega. Então, assim, basicamente alguém de vocês ali não sabe que não gosta de uma maçã, mas vai lá, passa a mão numa maçã e dá uma dentada. Ui, não gostei, joga fora a maçã. É isso que ela faz. Passou um inseto ali, ela vai lá e vai dar uma dentada, vai matar o inseto. Ela pode não gostar, ela vai jogar fora. Mas se ela gostar, ela vai comer. Então, ela não tem muita seletividade. Ela pega tudo que passar por ali, tá? E olha só como é que ela fica. Vocês estão vendo aqui nessa foto como é que ela tá? Então, todo inseto que passar aqui entre a teia dela e a folha, ela vai matar. Certo? Então, assim, qualquer um daqueles insetos que a gente estava vendo, a aranha, nesse caso, ia pegar, tá? Então, assim, é importante que a gente tenha outros animais dentro do nosso orquidário. Eles fazem um controle muito bom, tá? E vou mostrar ainda mais para vocês. Vocês estão vendo essa aranha aqui na folha? Na flor? É bem comum ter essa aranha aqui, tá, pessoal? Em flor de orquídea. Muito comum. E geralmente ela fica dentro do labelo. Aqui ela saiu. Talvez porque estava com irrigação, né? Tá vendo? Tá bem molhado. Mas olha aqui. Tá vendo onde é que ela tá? E olha ali o que ela pegou. Uma vaquinha, pessoal. Vaquinha é terrível. Estraga a flor inteira. Então, assim, se eu começar a usar muito produto, eu vou eliminar as aranhas. E as aranhas são benéficas para mim. Elas estão fazendo controle. Por que eu não vou ter
né? Então, é muito interessante a gente ter essa observação, né? Quem tem orquídea em casa já deve ter visto essa aranha aí, porque elas adoram ficar nas flores, tá? Bom, pessoal, alguém tá vendo alguma coisa de anormal aí nessa foto, além de uma planta muito mal cuidada e que teve problema de doença? Façam força aí. Quero ver se vocês enxergam alguma coisa aí. Estão vendo aqui, pessoal? O que é isso aqui? Isso aqui é um louva-a-Deus, pessoal. E aí, muitas pessoas vão me dizer assim, o louva-a-Deus é venenoso. Não é. Louva-a-Deus nunca foi e nunca vai ser venenoso. Tá? Ele é um inseto predador. Isso é uma falácia. Tá? Louva-a-Deus não é venenoso. Não sei de onde surgiu essa história, que ele é venenoso, mas não é. Tá? Ele é um inseto predador. E ele é muito eficiente nisso. Então, assim, se você chegar perto de um louva-a-Deus, ele vai te encarar, ele vai te olhar. Por quê? Porque ele é predador. Só que, óbvio, você é bem maior que ele não vai te atacar. Né? Então, assim, ele tem uma capacidade de olhar muito forte. Então, assim, passou um inseto perto, ele já está de olho nesse inseto. Por quê? Porque ele vai pegar. Então, é interessante você ter louva-a-Deus. As pessoas matam ele achando que ele é venenoso. Não é, tá? Bom, esse aqui é um bicho lixeiro, pessoal, que também é bem interessante, porque às vezes a gente confunde ele com aquelas outras colchonilhas que a gente viu lá atrás, mas não, tá? Aquelas colchonilhas ficam muito mais paradas, o bicho lixeiro caminha o tempo todo, tá? À procura de quê? De larva de inseto, de ovo de inseto, ele come tudo, tá? E ele é chamado de bicho lixeiro porque ele vai botando tudo que ele encontra nas costas dele. Então, assim, esse daí tem pouca coisa, mas isso aqui fica um monte de sujeira aqui atrás, que ele fica carregando de um lado para o outro para se camuflar, para poder predar. Ele é um inseto predador também, tá? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho de doença também, tá? Podridão negra, ela pode ser causada por mais de um agente, tá? E nesse caso aqui, vocês vão encontrar algumas plantas, em algum momento vai acontecer nas plantas de vocês, tá? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? O que eu costumo dizer? O maior transmissor de doença é o próprio orquidófilo, tá? Por quê? Se você meter a mão numa planta dessa, você tem que lavar a mão antes de meter a mão em outra planta. Se você usar uma tesoura nessa planta, assim como é para outras culturas, tá, pessoal? Se você usar uma tesoura numa planta dessa, você vai ter que lavar essa tesoura ou passar no fogo, né? Tem que queimar. Por quê? Porque você vai transmitir essa doença para outra planta. Então, assim, consigo salvar? Não consigo salvar? Bom, por exemplo, no caso dessa folha aqui, é nítido que ele chegou por aqui, né? Ele entrou por aqui e ele está se alastrando, ó. Então, o que eu faria? Eu cortaria essa folha fora e ficaria monitorando a planta para ver o que vai acontecer. Cortei a folha fora, eu ponho canela em pó, tá? Que é um cicatrizante natural aí. Então é bem interessante usar canela em pó para cicatrizar. Cortei, ponho a canelinha e vou deixar essa planta longe das outras. Vou deixar de quarentena em um outro local. Por quê? Porque isso aqui é fácil de ser transmitido por água da chuva ou pela água da irrigação de vocês, tá? No caso de uma planta que nem essa, que já tem pseudobulbo atacado, nós temos sempre que contar lá, tem 1, 2, 3, 4 pseudobulbo. Essa planta é pequena, essa daqui provavelmente já está comprometida, né? Mas se ela for grande, eu vou dar 1, 2, 3 pseudobulbos sadios e vou cortar fora e jogar fora toda essa parte que tem isso aqui. E deixo só a parte da frente dela, que é uma parte nova, sempre longe das outras plantas de quarentena e fico monitorando, tá? Para ver o que vai acontecer. Por quê? Isso aqui é uma doença que assim, é muito difícil de controlar com fungicida, tá? Alguns fungicidas à base de cobre ajudam, tá? Mas eu sempre tenho que ter cuidado quando eu usar fungicida à base de cobre. Por quê? Porque orquídea é extremamente conhecida por ter uma associação com micorrizas, né? Então, assim, cobre e fungo não combina. E ela tem essa associação com micorrizas que são fungos que colonizam a raiz da orquídea.
eles sintetizam diversos nutrientes para as orquídeas. Sem isso, elas não sobrevivem. Então, são fungos benéficos para ela. E se eu começar a usar muito fungicida com cobre, eu começo a causar dano para a raiz dela, tá? Da minha planta. E aí eu posso ter outros danos e, inclusive, a morte da minha planta. Bom, aqui já é um outro agente causal, mas também a podridão negra, tá? E essa, geralmente, ela ataca primeiro os pseudobulbos, né? Então, ela vem da parte de baixo para cima, que a gente fala, né? E nós temos, em algumas plantas muito atacadas, nós já temos até a esporulação. Olha aqui, olha o nível disso aqui. Essa planta está praticamente comprometida, você não salva. Uma planta dessa aqui você não salva, muito difícil salvar, tá? Por quê? Porque ela já está extremamente atacada. Bom, é importante a gente conhecer como que é o funcionamento do agente causador da doença, né? Então, a fitóspora, de forma geral, ela é espalhada pela gota d'água. Então, assim, você imagina a gente ter uma planta que está com nível de esporulação igual aquele que a gente viu ali, dentro do meu orquidário, e ligar a irrigação, eu vou contaminar tudo. Então, assim, primeiro passo, retira ela de dentro do orquidário, diminui a quantidade de água, pelo menos por um bom tempo, aí 1 mês, 2 meses, diminui a irrigação, né? Lembra que a orquídea ela é das plantas mais evoluídas, então 1 mês, 2 meses, que a gente mantém uma irrigação mais leve, ou com um ciclo menor, ela não vai morrer. Não vou perder minhas plantas por causa disso, né? Eu vou perder se eu deixar uma planta dessa lá dentro e continuar irrigando do jeito que eu estou irrigando, tá? E tem algumas outras questões, né? Quando você tem zoosporos, né, que já é uma outra forma de esporo do fungo, eles conseguem se locomover dentro das gotículas de água. Então, eles podem se locomover na planta e causar um dano maior ainda. Então, a gente precisa conhecer isso, né? Bom, aqui a Guinardia, né? Ela não tem grandes danos, assim, no sentido de que vai matar a sua planta. Ela tem dano no sentido da sua planta tá bela ou não, né? Se você analisar, olha aqui, fica cheio de mancha, né? Ou começa a dar defeito na flor, a flor não fica bem armada, ó, tá vendo? Começa a ter torção de pétala e etc. Então, ela causa um dano para venda, mas assim, ela não vai matar a sua planta, tá? E também ela dispersa por água. Então, a gente sempre tem que estar cuidando nesse sentido, tá? Ela não aparece com tanta frequência quanto outras doenças, tá? Então, ela não tem assim aquela importância de que vai matar minhas plantas, né? Aqui a ferrugem, pessoal. A ferrugem a gente tem que cuidar principalmente com a temperatura e a umidade que a gente tem, tá? Dentro do orquidário. Então, o ambiente é que faz tudo, né? Se a gente tem um bom ambiente, nós não vamos ter problema com doença, né? A orquídea se vira muito bem. É muito difícil você ter problemas como esses aqui que a gente está vendo de ferrugem, né? Porém, quando começa a acontecer, é dispersa pelo vento e por gota de água também. Então, a gente tem que cuidar, né? Tá vendo? Olha aqui como é que tá por baixo, né? Geralmente na parte inferior, né? Abaxial da folha. Inclusive, quando está muito atacada, a gente consegue ver, ó. Aqui é onde ela atacou na parte abaxial e aqui é como ficou a parte de cima, a adaxial, tá? Então, isso a gente consegue ver, às vezes a gente não está se agachando, olhando embaixo da folha, mas a gente começa a perceber que começa a ter algo aqui, né? Ó, o halo amarelado, já tem necrose no meio, né? Então, já tem essas manchas, que é bem característico da ferrugem, tá? É muito difícil você ter um orquidário inteiro atacado por ferrugem. Você vai ter uma planta ou outra. Mudando o ambiente, também já é muito difícil você ter um ataque severo dessa doença. Tá? Antracnose, basicamente, para controlar a antracnose, é a umidade. Tá? No caso de orquídea, antracnose, se você tem alta umidade dentro do seu orquidário, você começa a ter antracnose para tudo que é lado. Tá? Então, assim, você tem que ter um ciclo de irrigação eficiente, porém, tem que ter uma ventilação dentro do seu orquidário para secar a parte aérea da sua planta, tá? Não que tenha que ter vento, né? Tem que ter uma boa ventilação para quê? Você vai molhar de manhã, vai chegar no final do dia, a planta está seca,
tá? Essa é uma regrinha, né? Apesar de que orquídea é muito difícil você ter regra, porque, como eu mostrei para vocês, tem inúmeras espécies, né? Bom, esse aqui é um mofo cinzento, tá? Isso aí só é causado porque na época da floração você molhou a sua flor, né? Então não pode molhar flor. Molhou flor, começa a aparecer isso aí. Bom, aqui já é bactéria, pessoal. Eu tô tomando um suquinho aqui para molhar a garganta, então desculpe que eu demorei um pouquinho aí. A ervínia, pessoal, é uma bactéria, tá? Ataca a batata. Quando você deixa a batata muito tempo dentro da geladeira, você começa a perceber que ela começa a ficar mole, assim, com um cheiro. A ervínia tem uma característica, ela tem aquele cheiro ruim, tá? Ataca muito, em especial esse gênero aí que a gente está vendo, que são as Phalaenopsis, tá? Ataca por quê? Geralmente o pessoal errou na rega. Molha demais. Molhou Phalaenopsis demais, principalmente a parte aérea, não as raízes, né? Mas molhou, fica molhando a parte de folha, em algum momento vai acontecer, tá? E aí vocês é fácil de ver porque fica uma mancha no início, ela é meio aquosa, assim. Você pega com a mão, ela parece que vai se desfazer, é molinha a mancha, sabe? Então é bem fácil. E se você abriu ali onde teve que nem aqui nesse caso, se você abriu o tecido ou meteu a mão e ele rasgou, vai ter um cheirinho já bem característico da ervínia, tá? Bom, às vezes as pessoas perguntam, o que está acontecendo na minha planta? Olha só, está dando uma doença. Isso aqui é queimadura do sol, pessoal, tá? Então, assim, tem que cuidar. Às vezes, vou botar lá no parapeito da janela para ela pegar um solzinho. Se for um sol da manhã, de manhã, bem cedinho ali, até máximo umas 9 horas, não tem problema, tá? Se for uma cattleya, até dá para deixar um pouco mais tempo, mas Phalaenopsis, até umas 9 horas tá bom. E o solzinho do fim da tarde também dá. Mas não dá para deixar ela pleno sol. Ela não é uma planta que tolera pleno sol, apesar de ser uma planta de região muito quente, tá? Mas ela é de sombreamento. Então, assim, nós temos que cuidar. Vou botar na janela, vou ficar mudando a minha orquídea de lá para cá, de lá para cá. Se ela tá indo bem em algum lugar, deixa ela lá, tá? Essa é uma regra que é infalível. Aqui também, pessoal, for botar provavelmente na janela e queimou, né? Ficou tempo demais. Essa aqui já é uma queimadura muito mais violenta, né? Que foi feita assim em pouco tempo. Né? O tecido ainda tá na volta, que ele ainda tá tenro, né? E aí o que acontece? Você pode evoluir de uma queimadura de sol para uma doença, tá? Por quê? Porque você machucou o tecido da folha. E aí pode acontecer de se estabelecer uma doença nesse sentido aí. Então, o que seria legal? Deu uma lesão, vem aqui, corta ela aqui embaixo, não tenha dó, ela vai botar folha nova. É melhor você fazer isso agora e resolver o problema do que deixar ali e daqui a pouco não conseguir resolver mais. Então, corta ela aqui, passa uma canelinha em pó, onde você cortou, e deu, resolvido, né? E continua com nutrição, e etc, etc, né? Para essa planta não é legal você usar terra, tá? Ela não é terrícola. Em alguns casos, as pessoas colocam na terra e até conseguem ter floração, ter uma planta desenvolvendo bem. Mas provavelmente porque ela está sendo mal olhada, tá? Ou seja, estão regando ela muito pouco. Por quê? Porque terra retém muita umidade, tá? E essa planta, se você deixar ela com muita umidade na raiz, vai apodrecer. Então, assim, quem botou na terra e está dando certo é porque não está molhando. Está deixando que a natureza faça lá uma rega a cada milênio, né? Aqui também, pessoal, olhando até parece que teve ácaro aqui, né? Mas não é de ácaro, isso aqui é de sol. E se tivesse deixado um pouquinho mais, já estava aparecendo lesões um pouco mais severas aí, né? Então, daqui a pouco começa a ter um problema maior. Então, essa planta aqui, mesmo com isso aqui, tem que acompanhar para ver se o tecido vai permanecer desse jeito ou ele vai necrosar. Provavelmente ele vai necrosar. Então, corta ela aqui na base, passa uma canelinha e deixa que ela vai lançar folha nova. Bom, eu posso ter queimadura química, tá? Pode ser causada por algum fertilizante ou algum outro produto químico, alguma calda que eu fiz que ficou muito concentrada, tá?
Então, geralmente, vocês vão encontrar isso aqui, ó. A ponta das folhas com algum problema, tá? Nessas plantas que fica virado para baixo, saliniza aqui, ó. Então, por isso que dá esse problema. Nessas daqui pode, inclusive, ter salinizado demais o substrato. Então, a raiz não consegue enviar tudo que ela precisa enviar até a ponta da folha. Ela começa a secar, tá? Pode ser um sintoma de seca também, tá? Se deixar muito tempo seco, ela começa a secar da ponta para a base, né? Como outras plantas. Bom, aqui, pessoal, isso aqui é muito importante e acontece para vários gêneros, mas para Phalaenopsis acontece muito, né? Porque ela tem um tecido mais tenro, mais molinho mesmo, tá? Isso se chama colapso das células do mesófilo. As células do mesófilo são essas células que estão ali dentro da parede celular, no meio ali da parede celular, tá? Então, o que que acontece? Olha bem o que que acontece. A pessoa vai lá, molha com água fria, tá? E não vai perceber isso no dia seguinte, nem na semana seguinte. Isso só vai trazer problema de 6 a 8 semanas depois de ter molhado ela com água fria, né? E aí, às vezes, a pessoa assim, o que que tá dando aqui? O erro foi cometido lá na frente. E ela nem lembra mais que ela usou água fria para molhar suas plantas, tá? Então, assim, tem algumas plantas que até se usa água fria. No caso do Cymbidium e etc. Por quê? Porque ele precisa de horas de frio para entrar em floração. Então, por isso que é importante a gente saber com o que a gente está lidando, qual gênero, né? O Cymbidium eu molhar um pouquinho com água fria não vai causar esse dano aí. Agora, se eu molhar uma Phalaenopsis, uma Lélia, uma Catuleia, vai dar problema. Então, é importante que a gente saiba com o que está lidando e como a gente pode fazer a rega, né? Com que tipo de água e etc, né? Bom, apodrecimento da coroa. Isso aqui é de uma Phalaenopsis, também acontece muito com Phalaenopsis. Por que, pessoal, acontece isso? Phalaenopsis, ela tem depois eu vou mostrar para vocês os crescimentos. Ela tem um crescimento monopodial, ela só vai para cima, né? Sempre lançando folha nova. A não ser que ocorra um problema desse, que aí às vezes ela pode lançar um broto lateral. Senão ela sempre vai lançando folha nova para cima. E sempre com a arquitetura das folhas que formam tipo um cálice. Então, se eu molhar as folhas dela, esse miolo aqui vai ficar úmido. Sempre vai estar úmido. E vai apodrecer. Ainda mais para uma planta que tem a folha bem tenra, né? Molinha. Então, muita gente mata suas Phalaenopsis por erro de irrigação. Tá? A maior parte morre por erro de irrigação. Que aí depois se instala a doença, mas inicialmente por erro na irrigação. Muitos de vocês vão comprar e ela vem em vaso transparente, não em vaso assim, tá? Quando vocês comprarem vaso transparente, tem um macete que é muito tranquilo e fácil de usar. Que é o seguinte, se vocês olharem pelo vaso transparente e ela estiver suada dentro, com gotículas por dentro, não molha. Quando ele estiver totalmente seco, você inclusive pode mergulhar na altura do vaso, não a planta embaixo d'água, tá? A altura do vaso, você pode mergulhar dentro da água, deixar 5 minutos dentro da água. Depois você tira e só vai molhar de novo quando você olhar pelo vaso e ele estiver seco, tá? Aí você molha de novo. Isso é um macete que funciona para quem tem Phalaenopsis, tranquilo e é bem difícil dar problema, tá? A não ser que já tenha o início de algum problema, aí sim, tá? Bom, pessoal, só para mostrar para vocês, às vezes o pessoal, mas a minha Phalaenopsis não entrou em floração, o que está acontecendo? Phalaenopsis é um dos gêneros mais estudados, então a gente tem muito material para mostrar para vocês, né? Então, olha só, aqui está em graus Celsius, né? A média, né? E aí vocês vão olhar, ó, aqui é a emissão de haste floral, e aqui é floração real, né? Não necessariamente ela emitiu uma haste floral e ela vai dar flor. Então, a 14 graus, 100% das plantas emitiram haste floral, mas 0 delas abriram flores, né, geraram botões. Então, isso é muito importante da gente ver, porque às vezes eu vou reclamar, poxa, a minha planta botou haste floral, mas não deu flor, ou deu pouca flor, né? Não deu como deveria. E aí, assim, por que aquela que está lá na floricultura, que veio de alguém que sabe cultivar, que tem uma estufa, que mantém temperatura, que tem tudo aquilo que a gente conversou antes, por que a minha não tem uma florada igual àquela? Por que aquela vem com mais de 20 flores e a minha dá, sei lá, 6, 7, máximo 10, né? Por quê? Por causa
dessas questões, né? Que a gente tem que olhar com muito carinho, tá? Inclusive fotoperíodo e etc, né? Mas isso aqui é determinante, ó. 20 a 23 graus, 100% emitiram haste floral e 100% deram flor, né? Então, já se sabe que essa é a temperatura ótima para a gente ter flor em Phalaenopsis. Se eu tenho uma estufa boa, que eu consigo controlar a temperatura, eu posso ter flor o ano todo dessas plantas, né? Então, imagina bem, é dinheiro, né? Claro, vai ter gasto de energia. Hoje a gente tem célula fotovoltaica, né? Inclusive no Pronaf, um dos financiamentos mais fáceis de fazer para célula fotovoltaica, tá, pessoal? Bom, agora que a gente viu tudo isso, eu vou fazer pergunta para vocês e eu gostaria que vocês abrissem aí o áudio e começassem a me dizer o que é isso aí. Isso é queimadura química ou é doença? Química? Quem que falou química aí? Eu, aqui. Victor. Acertou, cara. Por que tu acha que é química? Só porque tá na ponta, igual eu mostrei lá? Sim. Então, a gente tem que começar a prestar atenção em algumas coisas, que nem eu disse antes, tem que ter um olho clínico, né? Pode ver que ela começou a queimar, e isso aqui não é um halo de doença, né? Um halo de doença, ele é geralmente bem amarelado, né? Ou já um pardo, alguma coisa nesse sentido. Isso aqui ainda é resíduo do químico. Então, isso é uma queimadura química, tá? Bom, aqui, o que é? Isso é doença? É sol? O que é isso aí? Usa a cabeça aí, pessoal. Analisa. Eu acho que é do sol. Quem que falou que é sol aí? Eu, Fernando. Eu acho que não. Vamos analisar, tá? Olha aqui o centro, já está bem necrosado, certo? Se a gente analisar, ele evoluiu e isso aqui vai necrosar. E se a gente analisar mais ainda, olha o halo amarelado que eu estava falando. E se olhar, pensando fisiologicamente, a seiva vem daqui para cá, certo? Olha para onde é que está indo a doença, ó. Né? Claro que assim, pode ser que esse início tenha sido causado pelo sol, mas olhando a foto, isso aqui é causado por doença, tá? Isso é uma doença. O André tinha respondido 2 no chat. Tá certo aí. E essa aqui, pessoal? Olha bem a foto, analisa. Foi um bichinho que comeu. Eu não entendi quem falou ali. Foi uma praga, uma doença? É doença, exatamente. Bom, eu tenho mais uma foto, eu vou aproximar, é a mesma foto, tá? Se a gente olhar, ó, ela evoluiu e teve vários halos aqui, ó, tá? E se a gente olhar bem de perto, olha aqui esse monte de pontinho aqui, ó. Isso aqui tá esporulando, né? E se a gente olhar, ela tá avançando, olha aqui o amarelo, ó. Ela tá avançando. Então é doença, tá, pessoal? Bom, agora vou falar um pouquinho da parte de sementes, cruzamentos e etc, tá? Assim como a gente tem uma infinidade de espécies, a gente vai ter uma infinidade de sementes e formas de cápsula e etc, né? Se a gente olhar ali, ó, a gente pode ter até um peso unitário de 0,31 microgramas a 24 microgramas. Então, elas são extremamente pequenas, né? Se a gente olhar, quase que na totalidade delas, elas têm uma estrutura para ser dispersa pelo vento, ó. Para ser levada pelo vento, né? Isso aqui no meio, essa bolinha no meio é o embrião, tá? E toda essa parte da volta é uma estrutura alada para ela voar com o vento. Algumas parecem ter outras estruturas que é para se grudar a insetos, né? Como essas daqui, ó.
que tem alguns ganchos, né? Bom, pessoal, a gente pode ter cápsula variando de 20 a 4 milhões de sementes, tá? Então, assim, orquídea produz muita semente, mas muita mesmo, tá? A gente tem algumas questões aí que eu vou mostrar para vocês da parte de germinação dela, tá? Bom, aqui, mais para vocês entenderem como é que funciona o cruzamento, né? Então, ali na ponta tem a capa da polínia. Lembra que eu falei para vocês? Essa peça branquinha aqui, ó, bem na ponta. E aqui atrás desse preto, bem aqui atrás, tem uma manchinha um pouco mais escura, aqui é um buraquinho que tem, que é o estigma, tá? Então, você vai tirar com, pode ser um palito de dente, você só enfia ali por trás, ele solta, tá? E vai sair colado na ponta do palito de dente. Aqui é a capa, que a gente estava vendo antes, né? Ó, essa aqui, só que pelo lado de dentro. E aqui estão as políneas, onde políneas com antera, né? No caso, de orquídea a gente chama de polínia, né? Aqui dentro você tem o grão de pólen, tá? Então você vai pegar só essa parte amarela e vai botar ali atrás, ó. Olha aqui onde é colocado, ó. Tá vendo? E aí tá feito o início de um cruzamento. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas se formar isso aqui, já é um bom indicativo. Isso é uma cápsula de semente. Então aí dentro é que pode ter daquelas 20 a 4 milhões de sementes, tá? O que pode acontecer? Às vezes você faz um cruzamento e não dá certo. Aparentemente vai dar, vai ter a cápsula, vai ter semente dentro, porém não vai formar embrião na semente, tá? Isso ali no laboratório a gente consegue ver, né, bem claro, tá? Às vezes a gente cruza materiais que são muito distantes geneticamente e é muito difícil você conseguir fazer com que gere embriões, né, nessas sementes. Então, assim, não necessariamente você fez todo esse processo, gerou a cápsula, vai dar planta, né? Vai dar filhos, no caso. Às vezes pode não dar certo, tá? Tem alguns que chegam até a dar algum cruzamento, porque a orquídea, como ela tem uma evolução, e eu digo que ela ainda está em processo de especiação, né? Às vezes a gente chama, isso é tal espécie, isso é tal espécie, mas se ela cruza tudo com tudo, quase, é sinal de que ainda não teve a especiação completa, né? Então, apesar da gente chamar isso é tal espécie, eu tenho uma teoria minha, talvez algum dia eu até escreva sobre isso, que ela está em processo de especiação, que não é realmente uma espécie, né? Não necessariamente vai gerar descendentes, tá? Então pode ser que a gente faça todo o processo, gere semente e não tenha embrião. Bom, o que é muito importante ser feito? Quando você fizer o cruzamento, então, deixa eu voltar no slide anterior, eu posso retirar esse pólen e não colocar na mesma planta, eu posso botar em outra, de cor diferente, tá? Então, quando eu fizer isso, no caso, um cruzamento, ó, aqui a flor começa a fechar. Por quê? Porque já está dando certo, ó. Tá vendo que o ovário já está um pouquinho mais largo, já está entumecendo, que a gente fala, é sinal de que começou o processo. Então, tem grande chance de que vai dar certo. Mas o que é o mais importante? Você anotar quem é o pai e quem é a mãe. Faz uma plaquinha e anota, ou põe um cordãozinho vermelho na planta e anota num caderno, ó, cordão cortal, o pai é fulano, a mãe é beltrana, tá? Então, é importante você ter isso. Por quê? Porque aí você vai saber como vai se comportar os filhos, né? Ou vai ser mais de um jeito, ou mais do outro, ou vai ter uma interação entre os dois, né? Entre os pais. Inclusive, pessoal, às vezes você consegue guardar o pólen, tá? Para fecundar mais tarde uma outra planta. E o híbrido pode ser que dê floração 2 vezes no ano, tá? Tem alguns híbridos aí que dão floração 2 vezes no ano, até mais, tá? Pessoal, quantas cápsulas de semente vocês estão vendo aí? Quantas? 3. 3, exatamente. Botei aí para vocês verem a diferença. Olha o tamanho, né? Deixa eu aproximar. O tamanhão daquela que a gente viu ali, que é muito provavelmente de um catacetum. Essa daqui aí não dá para saber se não vê a flor, né? E essa daqui que é de uma micro-orquídea, né? Então a gente tem 3 cápsulas aí. Olha a diferença. Por menor que seja a semente, a gente não pode esperar que uma cápsula dessa aqui tenha 4 milhões de sementes, certo? Bom, pessoal,
Aqui são fotos de microscópio, tá? Numa sala de microscopia que a gente tem lá na universidade, então a gente consegue ter acesso a umas fotos bem boas, tá? Então aqui são 2 cápsulas, né? Cortadas, aí toda essa parte branca é um pó, tá? Quando ela tá bem madura é um pó bem solto, assim, parece uma areinha, né? Quando ela ainda não está bem madura, ela fica colada ainda no resíduo, no que a gente chama resíduo de ovário, né? Então ela fica mais granulosa, assim. Mas também já pode ser possível germiná-las, tá? Então isso aqui é uma semente de orquídea e esse ponto amarelinho, isso aqui é o embrião. Então se a gente olhar essa foto aqui, ó, essa aqui é uma semente que falhou. Essa aqui tem embrião, tá? E em alguns casos a gente vê sementes desse mesmo tamanho, não precisa ser menor, sem embrião também, né? Aqui, ó, me parece que tem uma que não tem embrião dentro. Aqui tem uma com embrião, mas essa aqui tá sem. E é uma semente do mesmo tamanho das outras, tá? Então isso é muito importante. Bom, pessoal, como que se faz a germinação da orquídea, né? Muitos podem tentar fazer em casa e às vezes até consegue, mas o grau de sucesso é muito baixo, tá? Então, geralmente a germinação é feita em laboratório. Por quê? Na natureza existe uma estimativa de que só 2% das sementes produzidas por orquídea chegam à fase adulta, né? Muito se perde, é uma semente que não tem reserva. Então, ela precisa de uma condição muito específica para ela continuar o processo, né? De germinação, gerar uma plântula e de se desenvolver. Ela precisa de uma condição muito específica. Então, na natureza ocorre muito pouco, talvez por isso que ela produza muita semente, tá? Porque muito pouco vai ser o que vai se desenvolver e vai perpetuar a espécie na natureza. Já dentro de um laboratório, se a semente estiver realmente com condições, né, tiver embrião, tiver percorrido um tempo de maturação adequado, a gente tem justamente o inverso, em torno de 98% das sementes a gente consegue germinar, tá? Então aqui é o início do processo aí, ó. Já está germinando, né? Algumas delas aqui dá para ver já tem uma folhinha, ó, né? Já passou do primórdio foliário, eu diria. Bom, aqui é a sequência, né? Ó, aqui na A é uma semente sem embrião. Aqui uma semente com embrião. Aqui já é uma estrutura de protocórmio, que ela está começando a romper, né? O tecido para iniciar mesmo o processo de germinação. Aqui já é um meristema, né? Apical. E aqui já temos o primórdio foliar. Em orquídea, essa estrutura aqui se chama protocórmio, tá? E aqui a gente já tem uma plântula completa, né? Com raiz e folha, né? Então, esse é o processo dela dentro do laboratório e na natureza também. Bom, isso precisa ser feito em ambiente asséptico, tá, pessoal? Não é tão simples. Vou pegar minha semente de orquídea e vou botar dentro de um frasquinho com meio nutritivo e todas vão germinar. Não, precisa ser feito em câmara de fluxo laminar, que é esse aparelho aqui que o Deola está trabalhando aí, tá, pessoal? Esse equipamento aí, a gente faz toda a limpeza dele antes de começar a trabalhar, faz toda a limpeza de tudo que a gente vai colocar aí dentro, pinça, bisturi, tudo é bem limpo, antes é autoclavado, é levado aí para dentro, é flambado diversas vezes antes de começar a trabalhar. Todos os materiais que são colocados aí ficam em luz UV, para quê? Para tirar tudo que é bactéria e fungo, né? Se a gente olhar aqui atrás, ó, aqui tem um filtro de 0,2 micra. Então, por ali passa o ar, porém não passa nem fungo nem bactéria, tá? Então essa máquina fica jogando uma leve brisa de ar. Então, um fungo que estiver vindo aqui de cima, caindo, ele nunca vai entrar, ele vai sair, porque tem uma brisa jogando ele para fora, tá? Bom, depois de um tempo dentro do laboratório, a gente põe as plantas em crescimento dentro dos frascos, né? E daqui a gente tira para a aclimatização, que a gente fala, né? Para ela começar o desenvolvimento fora do laboratório. Isso é feito em larga escala, tá? Essas orquídeas que vocês compram numa floricultura, todas passaram por um processo desse, tá? Se não passaram diretamente, lá no início, porque alguém pode ter feito divisão de touceira, né? Lá no início, ela passou por esse processo, tá? Bom, tendo um laboratório, a gente tem 2 vias que a gente pode fazer. Uma é de sementeira, né? Que a gente chama de geração segregante, onde você tem a mistura, né? Você tem o cruzamento entre os pais,
que vai gerar uma mistura de cores, mistura de forma e etc. Então, por isso que a gente tem uma foto aqui com várias cores, vários pendões com tamanhos diferentes, tamanho de flor diferente. Por quê? Porque isso pode ser fruto de um cruzamento, tá? E a gente pode fazer clonagem. Aí a gente retira um pedaço da planta e faz elas todas iguais, tá? Então é possível você fazer essas duas vias, né? De sementeira ou clonagem. Bom, dentro de orquídea a gente tem basicamente 2 tipos de crescimento, tá? Um é monopodial e o outro é simpodial, né? O monopodial é aquele que a gente estava conversando antes, só lança folha para cima, ó. Ela só vai para cima, sempre para cima. Claro que se você tiver algum problema e o meristema apical morrer, ela vai lançar um broto lateral, né? Então, existe a possibilidade, ou a planta está muito velha, ela lança um broto lateral, ou dá para você fazer alguns cortes aí também e ter broto lateral, tá? Para você ter muda. Se for um simpodial, qual que é a recomendação, tá? De você fazer a sua muda? É você dividir. Mas eu dividiria aqui, ó, tá? Por quê? Para eu ter reserva. Então, assim, sempre que vocês têm uma planta em casa, eu quero fazer muda, eu quero dividir a minha touceira. Então, você vai analisar a sua planta, vai ver para que lado ela está desenvolvendo, pode ter mais de um à frente na mesma planta, tá? Vai ter várias iguais a essas aqui que eu estou mostrando. Então, eu vou cortar para ter 3 pseudobulbos em cada uma delas. Por que 3 pseudobulbos? Para ter reserva, pessoal, tá? Às vezes, mas a minha mãe fez com 2, fez com 1 e deu certo. Dá certo. Mas se você fizer com 1, muito provavelmente ela não vai entrar em floração no ano seguinte, tá? E a sua chance de perder a muda é muito grande, tá? Porque ela pode ter que usar toda a reserva desse pseudobulbo para esse broto. E aí pode ser que não dê certo e ela morra, tá? Então é interessante você manter 3 pseudobulbos na sua muda nova, né? Quando você for fazer a muda. No caso dessas daqui, que são monopodiais, você pode fazer um corte, mas no mínimo 3 raízes bem formadas para cima de onde você cortou, tá? Então também dá para fazer. Existem outras formas, tirar a folha daqui e deixar a planta de lado. Então você vai quebrar a dominância apical e ela vai ter uma nova dominância apical que vai ser num ponto mais alto que você deixar dela de lado, tá? Bom, na propagação existe uma questão muito importante, tá? Se vocês têm orquídeas em casa, eu quero dividir a minha touceira, então sempre lembrando, deixar lá 3 pseudobulbos para trás, né? Ou 4 ou 5, né? Depende como é que você quer dividir a sua planta. Mas você tem que fixar ela muito bem no vaso, tá? Por quê? Porque se ela não estiver bem fixa e bater um vento, as raízes novas que ela vai estar emitindo vão bater no substrato. Então você vai quebrar a ponta ou vai queimar, a gente fala, né? Porque ela vai lixar aquela pontinha ali. E aí ela não vai se fixar tão rápido no seu vaso. E isso pode, inclusive, causar alguns danos maiores, tá? Fazendo com que ela não tenha um bom desenvolvimento no ano seguinte, no outro ano e até levar à morte. Então é muito importante fixar bem ela, para que ela não se mova. A base dela, essa base tem que estar fixada. Veja bem aqui, ó, foi amarrado no vaso, foi colocado uma travessa aqui para segurar ela, né? Provavelmente deve ter algum outro lugar que também foi amarrada, tá? Ó, nesse caso aqui, fazendo passo a passo para vocês enxergarem, tá? Tá travada no canto do vaso com arame e tem ainda mais 2 palitos de bambu, ou pode ser daqueles de sushi, né? Quem gosta de sushi aí pode usar também, tá? E amarrar bem, para que ela não se mova. Pode ver que nem substrato tem aqui dentro e a planta está fixada já, né? Olha aí como é que ela tá, só para vocês enxergarem, né? Bom, eu posso usar diversas coisas como substrato, tá? Diversos compostos que a gente chama. Claro que sempre respeitando uma questão, né? Aqui a gente está falando, essa planta em específico é uma catleia, tá? E ela é epífita. Então ela vive em troncos de outras árvores. Então é muito mais fácil você lidar com uma planta dessa. Você pode usar isopor ou qualquer outra coisa aí dentro
para ela só se fixar, ela precisa de algo para se fixar, tá? Por isso que é importante também deixá-la bem firme no vaso, tá? Então dá para usar isopor, dá para usar um pouco de pedra, um pouco de carvão, tá? Claro que assim, se for usar carvão, não vai pegar o carvão da churrasqueira cheio de sal, né, pessoal? Porque vai dar problema também, tá? Posso usar casca de pinos, pedaço de telha, tijolo, tá vendo? Tá misturando tudo aí. Posso usar também um pouquinho de fibra de coco. Eu, particularmente, não gosto muito da fibra de coco, porque ela apodrece muito rápido. E aí ela mantém muito tempo úmido, né? Matéria orgânica. Então fica muito tempo úmido. E às vezes a gente tem problema de apodrecimento de raiz, porque dentro do vaso está muito úmido. De novo, carvão. E assim você pode ir montando o seu mix, né? Claro que com o tempo você vai ver, aquela planta gosta mais de uma mistura assim, aquela outra gosta mais de uma mistura assado, né? Se for um cimbínio, eu consigo usar um substrato bem mais fino, né? Já mais parecido com terra. Alguns cimbídeos são terrícolas, grande parte deles são, né? Só que a gente não pode usar essa argila que a gente tem aqui. É um solo diferente, tá? Então, a gente também tem que cuidar com isso. É terrícola, eu vou botar na terra direto. Não, calma lá, não é bem assim. Qual é o solo, de onde ele vem, né? Onde ele é nativo. Então, tem que olhar isso também. Então, aqui mais um pouco, também tem um pouquinho de chip de coco, que é esses pedacinhos, né? Em alguns casos, dependendo da espécie, eu uso chip de coco, tá? Agora, fibra ali, que nem tinha antes, não, tá? E olha só que legal já aqui, pessoal. Aqui, isso que está aqui é um bocache, tá? É um adubo orgânico, tem um pouco aqui do lado de cá também. Olha aqui uma haste, ela está amarrada na haste também, além de estar toda travada dentro do vaso. Mas olha aqui, uma raiz nova. Essa pontinha aqui, verdinha, significa que ela está em desenvolvimento. É onde tem o meristema radicular, tá? Então ela já está lançando raiz. Vocês imaginem se essa planta não está fixa, que ela balança com o vento, essa ponta vai ficar batendo na pedra. Então ela nunca vai se fixar. E aí você vai ter problema, tá? Com o passar do tempo você vai ter problema. Se olhar aqui, olha quanta raiz ela já está emitindo, Tem uma aqui, tem outra aqui, está saindo 3 aqui em cima, uma já está aparecendo aqui embaixo, né? Então ela está se fixando. Bom, outra questão, pessoal, por exemplo, fiz a minha muda. Em que posição dentro do vaso eu vou colocar ela, né? Então a gente tem que prestar atenção assim, fiz a muda, o broto novo geralmente vem do antigo pseudobulbo, o mais novo dos pseudobulbos, né? Do ano anterior que a gente fala. Então aqui já está vindo um broto, Então se eu coloco ela no meio do vaso, esse vaso vai me durar o quê? 2 anos, ela já vai estar saindo do vaso. Porque esse broto vai estar aqui, por exemplo, se ela estivesse no meio, ele estaria aqui, aí vai lançar um outro broto, o outro vai sair aqui na ponta do vaso, certo? Mesma coisa aqui, olha o broto novo. Então, a gente tem que pegar o pseudobulbo mais velho e encostar na ponta do vaso. Para quê? Para os novos ir ocupando o vaso. Se a gente põe no meio, logo a gente vai ter que trocar o vaso de novo, porque ela já vai sair de dentro do vaso. Claro que assim, isso a gente está falando do ponto de vista comercial, tá? Para ela ficar dentro do vaso. Agora, eu dentro do meu orquidário, eu tenho planta minha que já saiu com 3 pseudobulbos de dentro do vaso e ela está linda, maravilhosa. O sistema de irrigação dá conta, molha as raízes estão para fora do vaso e ela está muito bem. Então, assim, eu deixo. Se eu percebo que a planta está bem, eu não vou mudar, tá? Mas é porque eu coleciono, eu não uso para vender. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, tá? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Caso algum dia vocês precisem de mais alguma coisa sobre orquídeas, mais específico, vamos ver só doença, ou só inseto, coisa do tipo, a gente pode fazer também, tá? Eu agradeço a todos. E fico à disposição para qualquer dúvida. Bom, então, pessoal, quem tiver perguntas, tem já uma pergunta no chat. Mais alguém que tiver perguntas, vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo tirar daqui, cara. Para eu aparecer no... Tá aqui. Achei. Não, já tô aqui. Tem pergunta aí? Onde é que tá? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui.
Tem uma com pintinhas amarelas, vem do quê? Legal. Então, tem que analisar muito bem, né? A gente não pode simplesmente, uma pinta amarela é isso ou é aquilo, né? Se você tem a planta aí para mostrar para nós, até seria melhor, né? Para a gente tentar fechar um diagnóstico em cima dela, tá? Mas tem que cuidar, assim, ó, pode ser, inclusive, uma clorose ou coisa do tipo, que não necessariamente é uma doença ou um ataque de inseto, pode ser algum problema nutricional também, tá? Então tem que ficar de olho nisso aí. Porque pintinha amarela é muito vago, né? Pode ter inúmeras pintas, né? Tem uma outra pergunta, é fácil fazer enxerto de orquídea? Enxerto não se faz em orquídea, tá? Que é enxertar mesmo, né? Você ter o porta-enxerto e uma outra planta colocar em cima. Não se faz em orquídea, né? Se faz cruzamento. Aí é uma outra questão, né? Que é aquilo que eu estava mostrando para vocês. Então, assim, a gente consegue, inclusive, ter plantas bem diferentes, misturando gêneros diferentes, né? Angulocaste, né? Que nem eu mostrei, braço lélio catileia, que são 3 gêneros diferentes. Então, isso é possível. Agora, enxertar uma planta na outra, não. Isso em orquídea não acontece. Tem mais alguma que eu passei e não vi? Não, acho que não é. Se alguém tiver alguma planta aí e quiser mostrar, tranquilo, a gente está aí para... Às vezes, por vídeo, a gente não consegue ver muito bem, mas... O Marlon está aí? Aqui. Estou ouvindo. Marlon, teu projeto é de orquídea? Orquídea suculenta. Opa, legal, legal. Suculenta é bem legal também, tá? Bem mais simples também de cuidar. Uhum. Mas no quesito de orquídea, acho que seria legal, assim, não sei se tu pretende realmente ter algo, pelo menos para iniciar, né, algo comercial, seria legal tu pensar em uma estufinha, pé direito alto, tá? Para manter a temperatura dentro adequada, porque às vezes a gente faz uma estufa baixa, e aí com esse calorzinho que está fazendo, né? Dentro da estufa chega aí a 50 graus facilmente, né? Então é interessante fazer ela... Na verdade, eu estou com a madeira pronta para fazer. Sim, então é legal tu fazer ela alta, tá? Faz aí com o pé direito de uns 5 metros e faz janela nas extremidades por causa da questão do calor. E com cortina por causa do inverno. Hein? No inverno você fecha as cortinas, no verão você abre. Uhum. Por enquanto eu estou deixando algumas que eu tenho embaixo na garagem aqui, sabe? E daí pega sombra, só que o calor ela dá uma secada. Hein? Isso é também bem legal que tu falou, assim. Se ela tiver muito sombreada, né, claro, sempre a gente precisa entender qual é a espécie, etc. Mas muitas das vezes o pessoal reclama, minha planta não dá flor e etc. Às vezes é o sombreamento que está excessivo, tá? Então também tem que cuidar. Bom, estou vendo que a Adriana, depois de 6 cursos, ela disse que aprendeu, ó, tá com... que as orquídeas dela estão bonitas. É que a Adriana, todo o projeto de orquídea aqui no município começou por causa da Adriana da Emater, que dá aula para vocês também, tá? Ela provocou a gente há muito tempo atrás a montar um curso básico como alternativa ao fumo só para as mulheres dos agricultores. E aí a gente fez o curso e pediram para fazer outros e outros e outros. Aí outros municípios ficaram sabendo, a gente fez o curso também. E foi bem legal, assim, já tem bastante gente aqui no município de Alpestre com orquidários bem interessantes, com volume bom. Tem em São Carlos, aqui em Santa Catarina, também, com volume bom. Tem em Erval Grande. Tem um pessoal em Rio dos Índios. Ali em Rio dos Índios eles gostam bastante de espécie. Então eles têm espécies bem interessantes ali também. E foi assim, uma sementinha que começou lá atrás e agora tá aí, né?
Se algum dia alguém quiser ir ali na fábrica. Olha aqui, ó, vou mostrar as que eu tenho aqui dentro, tá? Que lá fora não dá. Olha aqui, ó. Tá bem pequenininha a imagem, mas eu tô conseguindo ver alguma coisa. Ele tem umas floridas. Tá vendo? Olha. Sim, ó, uma Phalaenopsis. Phalaenopsis, né? Isso. Essa floriu agora. Aqui em casa, tá? Não é comprada. Olha ali, pessoal, tá vendo? Ó. Então, assim, ó, essa aqui também tá certo. floriu aqui, ó. Qual que é essa mesmo, Diogo? Que eu não consigo saber. Isso, deixa eu olhar mais de perto. Isso aí é uma bealara. É um híbrido, né? É um híbrido. Esses híbridos, às vezes, eles chamam com outros nomes, tá? Mas ele é proveniente de uma bealara. Essa parece uma catleia, um híbrido de catleia. É uma catleia, todas que eu produzi aqui em casa. Daí fora as Phalaenopsis, né? Que essa aqui eu também ganhei, mas ela já floriu aqui em casa, ó. Sim. Não sei se dá para ver. Sim. Amo elas, agora que eu aprendi a cuidar, no caso. Agora é só ampliar e começar a vender, olha aí. Vai demorar um pouquinho, tenho que ter mais tempo, mas já aprendi agora. Inclusive, pessoal, a gente estava organizando para ter uma feira, tá? Das orquidófilas aqui do município, mas em função da pandemia ficou para depois e foi ficando. Mas o dia que a gente conseguir fazer vai ser bem interessante. Quem puder ir até, eu não sei onde a gente vai fazer, mas ir até o local onde a gente fizer essa exposição aí, para dar uma olhada, porque eu acho que vai ser bem interessante e bem legal, tá? Tem bastante coisa bonita aí para ver. Professor? Diga. Eu queria que tu visse essa orquídea aqui, ó. Mostra lá, vamos ver se eu consigo ver. Olha. É uma Phalaenopsis, Sim, olha o jeito que ela tá. Tá. Me parece que em algum momento vocês devem ter respingado água ou coisa do tipo nessa flor, tá? E aí, claro, com o passar do tempo, ela começa a necrosar, né? Isso aí deve ter sido causado pelo mofo cinzento, aquele que eu mostrei, tá? Mas o que vai acontecer? Ele vai evoluir. E em algum momento também ela vai ficar velha e vai cair, né? Então, isso acontece. Tu tem ela há quanto tempo? Ela floriu aí contigo ou tu comprou ela? Pai, ela floriu aqui em casa ou nós compramos ela aqui? Ela floriu aqui. Tá, então, provavelmente vocês em algum momento, na hora de molhar ou irrigar, ou se ela estava do lado de fora da casa, molhou a flor, tá? Porque isso aí é bem característico. E aí, assim, flor não pode molhar, né? Porque senão dá um mofo. Obrigado. De nada. Tem uma pergunta no chat. Pergunta no chat, deixa eu ver. O Fernando botou aqui, ó, que ele tem uma grudada num cacto, né? E ela tá bem amarelada. Se não é recomendado plantar assim. Normalmente a gente não vê ela grudada em cacto, né? A gente vê ela grudada em árvore que tem a casca bem rugosa, assim, né? Elas gostam bastante. Mas o caso dela tá amarelada pode ser por causa do sol, tá? Então, assim, tu tem algumas plantas que toleram sol pleno, mas elas nunca vão ser verdes iguais àquelas que tu tem na sombra. Elas sempre vão ficar mais um verde clarinho, puxando para o amarelo mesmo, por causa do sol, tá? Então, assim, ó, tu pode pegar a mesma espécie, né? E isso é bem comum tu ver. Pode ser uma Lélia purpurata, por exemplo, que a Lélia purpurata, ela transita em vários ambientes, né? Ela pode ser rupícola, pode ser epífita, que vive em cima de outras árvores e etc. Se tu tiver ela num costão de praia, ela vai estar lá desse jeito aí, um verde clarinho, quase amarelo, tá? Porque é sol pleno em cima. Então ela é normal, ela, né, até a folha fica um pouco menor, ela sente o calor, né? Mas ela tá lá, ela sobrevive, né? E se tu vê ela numa árvore com sombreamento, é outra planta, tu vai dizer assim, nem é a mesma coisa.
tu só vai identificar por quê? Porque é a mesma flor. E aí tu vai dizer, não, é a mesma planta por causa da flor. Ou se tu tirar uma delas e colocar no ambiente da outra. Claro que se tu pegar da sombra e botar no sol, ela vai queimar inteira, né? Então tem que ir acostumando gradativamente. Agora, a do sol botar na sombra não tem problema nenhum. Mas provavelmente ela está amarelada por causa do sol, tá? Praticamente ela tá o dia inteiro no sol. E me diz uma coisa, ela conseguiu lançar raiz, ela agarrou bem o cacto? Sim, ela tá bem grande até. Então tá perfeito, assim, ela só vai ficar mais amarela por causa do sol. Sim. Perguntas? Eu acho, né? Ô, professor. Pessoal, eu estou... Opa, alguém vai fazer uma pergunta. Pode falar, Marlon. Eu tenho umas aqui que, quando deu aquele temporal que pegou as cidades aqui, eu fui caminhar lá no balneário, nas trilhas, aí tinha muita orquídea caída pelo chão, sabe? Aí eu peguei umas que elas são... Agora eu não sei a espécie dela, no caso. Elas são... Cortou o áudio. Como tinham muitas, eu fui lá na avó, cortei um monte de cipó e fiz um arco com eles meio trançado e plantei todas nesse arco. Agora eu não vou conseguir mostrar por fora. O teu áudio cortou um pouco, mas não entendi direito. Tu pegou o cipó e fez um suporte para colocar elas? Tipo, eu trancei elas e fiz como se fosse um arco, sabe? Aí, com o lado mais abertinho, plantei elas dentro do cipó. Sim, dá para fazer, só que assim, é bom tu monitorar para ver como é que está o desenvolvimento. Primeiro passo para tu monitorar elas, tá? Desenvolvimento de raiz. Se ela estiver emitindo raízes vigorosas, o crescimento da raiz está bom, está rápido, né? Ela está agarrando o material que tu colocou ali, é um bom sinal. Se tu perceber que a raiz bateu assim, ela bate, né? Ela saiu da planta, ela bate no material que tu colocou e ela meio que faz assim, ó, ela enruga, o material não tá bom, tá? Pode acontecer o quê? Casca de pinos, né, se ela não é autoclavada ou se ela é muito nova, ela tem muito tanino e acontece isso também. Então, às vezes, com uma casca de pinos, ela demora a se agarrar, por quê? Porque leva um tempo até ela perder o tanino, né? Então, é interessante tu sempre olhar isso aí, olha o sistema radicular. Se ele tiver com bom desenvolvimento, ela agarrou bem, é sinal de que ela está gostando, então ela vai para frente, tá? Isso é legal ver. Só tem um detalhe, viu, Marlon? Tu tem que tomar um pouco de cuidado. Tu pegou, claro, do chão por causa do temporal, mas essas espécies nativas tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a fiscalização bate, eles podem incomodar, tá? Não sabia. A espécie nativa não pode tirar de dentro do mato, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E hoje tem, assim, a maior parte delas, os orquidófilos já tem de cruzamentos, seleção e etc. Então tu consegue com eles, né? Uhum. Não, mas eu tô tranquilo que aqui em Iraí, a polícia não pega nem bandido, imagina. Tá bom. Não sei que tem alguém que botou mais alguma, não, né? Então, pessoal, voltamos então aqui. Vocês têm mais alguma pergunta para o professor Diogo? Alguma colocação a mais? E nós vamos fazendo o encerramento. Alguém quer se manifestar? Eu queria dizer que eu achei a aula muito boa. Eu aprendi diversas coisas e eu não tinha ideia que existia tantas variedades de orquídea no mundo. E, como sempre, as aulas do Diego são sempre ótimas e é muito bom receber esse aprendizado. Obrigado. Fico bem feliz. Ótimo.
Mais alguma colocação? Os jovens, os monitores que estão ouvindo a palestra? É só dizer, Lariane, que a equipe de vocês está de parabéns por esse círculo de palestras. Muito bons. É uma melhor que a outra. A gente não sabe nem qual escolher a melhor, mas o Diogo é o Diogo, né? Parabéns, Diogo, muito bom. Obrigado, Classi. Prof, nós que agradecemos você por participar em todas, né? Sempre muito assídua. E você é a nossa equipe, né? Nós estamos aqui todos juntos em prol de uma educação, todos se fortalecendo, por mais que estamos em momentos de esperança, momentos de mundo melhor, né? Então, assim, é muito gratificante estarmos todos juntos entre os jovens e, com certeza, o professor Diogo, que sempre fez parte da nossa equipe, né? Sempre foi nosso parceiro, nunca, né, nos deixou em momento nenhum. Pode ser que não esteja assíduo em sala de aula, mas sempre está ali para fazer a construção de conhecimento junto a todos nós, né? Então, eu agradeço a você, né, por estar sempre junto a nós, os demais monitores que estão aqui também, sempre acompanhando junto, o Fábio e o Roberto da Agrária, sempre muito dispostos, né, sempre a procura, né, e a conversa também nesse campo. Antes de finalizar, eu gostaria que o Roberto e o Fábio, né, fizessem uma fala referente, né, que foram eles que foram os protagonistas da ida, né, falar com o Diogo. Depois a gente faz o encerramento, o diretor deve estar ainda em reunião, e assim daí finalizamos a noite. Bom, eu acho que eu vou comentar, Fábio, primeiro, aí você faz aí a parte mais final, né? Tu tá aí perto do Diogo, aí fica mais fácil. Bom, primeiramente, né, Diogo, cumprimentar aí você, né, cumprimentar todo mundo também, que eu acabei não cumprimentando depois, né, cheguei depois, que chegaram depois, né. Parabenizar muito pela tua apresentação, assim, tu tem um conhecimento imenso nessa parte de orquídeas aí, toda essa área aí, coisa que eu não tenho nada, assim, me cativei, assim, por uma imagem que tu mostrava, né, isso é uma aula para todos, e gostaria também de agradecer, né, a tua disponibilidade, você se dedicou aí, né, montou, tirou um tempinho para apresentar para nós, né. De minha parte, nem muitas dúvidas eu tenho, porque, na verdade, quando tu não conhece o assunto, tu não tem dúvidas, praticamente, né? Então, o que tu falou é lei, Diogo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? E assim, ó, orquídea ninguém sabe tudo, porque tu viu ali a quantidade de informação que tem, e às vezes as pessoas, o que é isso aqui? Eu não sei. Porque realmente tem muita coisa. É verdade. Então, eu que agradeço a presença, né? Até os monitores estão aí, então sempre vou estar aí, né? Sempre que eu puder ajudar, eu vou estar aí. Eu agradeço. Bom, então, pegando o gancho do Roberto, a questão de entendimento, para falar a verdade, de orquídeas, o que eu gosto. É a beleza das orquídeas. E isso que me encanta muito. Mas hoje aprendi muito. Garanto que muita orquídea vai deixar de morrer agora lá em casa, depois dessa palestra. Mas o bom é que nós podemos sempre contar com o Diogo, um parceiro que sempre esteve presente com nós aqui. Tem um histórico de casa familiar muito anterior a mim, né? Que estou aqui quase 2 anos. O Diogo, quantos anos é, Diogo? Então, desde 2012, 2013, então vocês terem uma ideia, do pessoal do primeiro ano não conhece o professor Diogo, os do segundo tiveram esse privilégio de ter aula com ele. E esses dias, quando nós fomos pedir para ele para realizar essa palestra, na hora ele deixou, disse para ele que estava disponível. Então, agradecer, né, pela disponibilidade do Diogo, e, como sempre, foi maravilhoso ouvir ele.
Bom, eu que agradeço, pessoal. Sempre que precisarem, se eu puder ajudar, eu vou estar aí, né? Não estou agora em sala de aula, até por outras questões, né? Eu trabalho em outras áreas também, mas sempre que possível eu me faço presente, tá? Então, sempre que precisar, pode contar comigo aí, que eu dou uma mão, tá bom? Obrigado a todos. Então, novamente, uma boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, os jovens, a família, o nosso palestrante Diogo, né, nosso professor, mestre, que está sempre à disposição, e que sempre possa se fazer presente junto a nós, nesse meio de conhecimento e de aprendizagem. Estamos sempre muito esperançosos, te esperando para suas falas cativantes. Então, uma boa noite a todos. Até amanhã, o nosso próximo encontro. Boa noite. 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 Boa noite.